Existe uma tragédia silenciosa que não faz barulho ao acontecer, mas que deixa um rastro de ruínas invisíveis por toda a casa. É o momento em que dois corações que um dia prometeram ser um só começam a se tornar dois estrangeiros que dividem o mesmo endereço, a mesma conta bancária e o mesmo lençol. Você olha para o lado e a pessoa que antes era o seu porto seguro parece agora um continente distante e desconhecido. O amor não morreu em um grande incêndio, ele está sendo sufocado, dia após dia, pelas cinzas de um silêncio que ninguém tem coragem de quebrar. O altar do seu lar está sendo invadido por uma névoa de indiferença que entra pelas frestas das portas fechadas. Não são necessariamente as grandes brigas que destroem um casamento, mas a ausência das pequenas conexões. É o bom dia que se tornou automático, o toque que se tornou raro e o olhar que não busca mais o olhar do outro. O inimigo não precisa enviar um exército para derrubar a sua casa. Ele só precisa convencer você de que o seu cônjuge é apenas um colega de quarto com quem você divide as despesas e a criação dos filhos. Você já sentiu o peso da solidão a dois? É aquela sensação angustiante de estar acompanhado, mas sentir-se completamente sozinho em meio aos seus medos e anseios. O quarto, que deveria ser o santuário da intimidade e do refrigério, transformou-se em um ringue de mágoas guardadas, o pior, em um cemitério de palavras não ditas. Cada um se retira para o seu próprio mundo digital, para o seu próprio celular, criando muros invisíveis de luz de tela que são mais altos do que qualquer barreira de pedra. O mistério da invasão silenciosa é que ela se disfarça de rotina. Você justifica a falta de afeto pelo cansaço do trabalho, a falta de assunto pelas preocupações com as contas e a falta de prazer pela passagem do tempo. Mas ouça o que o Espírito diz: o cansaço é real, mas o desânimo espiritual é uma estratégia. O inimigo quer que você acredite que a chama se apagou para sempre, para que você pare de colocar lenha no altar. Ele quer que você aceite a migalha de uma convivência morna enquanto Deus planejou para você o banquete da plenitude. Muitas vezes, a discórdia entra no casamento através do espírito de reclamação. A boca que deveria profetizar bênção sobre o cônjuge torna-se uma fonte de críticas constantes, lembretes de falhas do passado e comparações destrutivas. Você para de ver as virtudes que te fizeram se apaixonar e passa a enxergar apenas os defeitos que te fazem se afastar. Quando o foco muda do que é bom para o que falta, o altar começa a rachar e o inimigo encontra o acesso legal que precisava para estabelecer o caos. A perseguição ao casamento é uma guerra de território. O inimigo sabe que um casal em harmonia é uma ameaça para o inferno, pois a oração de concordância move as mãos de Deus de forma poderosa. Por isso, ele tenta minar a sua paz nos detalhes, no tom de voz ríspido, na falta de paciência com as manias do outro, na recusa em perdoar as pequenas ofensas. Ele quer que o seu lar seja um lugar de tensão constante, onde ninguém consegue descansar verdadeiramente porque o ar está sempre carregado de cobranças. Talvez hoje você esteja vivendo nesse deserto. Você ora pelo seu casamento, mas sente que as suas palavras batem no teto. Você tenta se aproximar, mas encontra uma parede de gelo. A dor de ver o projeto de Deus se desgastando nas suas mãos é dilacerante. Mas entenda, a restauração não começa com a mudança do outro, começa com a retomada do altar que está no seu coração. O primeiro passo para blindar o seu casamento é reconhecer que você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados que odeiam a sua união. Neste vídeo, vamos rasgar o véu dessas ciladas. Vamos identificar as brechas que você deixou abertas e aprender como selar as portas do seu relacionamento com o azeite da presença de Deus. Prepare-se, porque o que o inimigo tentou separar, a palavra de Deus tem poder para reconstruir. O seu casamento não é um erro, é uma promessa, e promessas de Deus não morrem no silêncio da rotina. Vamos entender agora como caçar as pequenas raposas que estão devastando a sua vinha. O próximo bloco será um despertar para sua vigilância. A Bíblia nos dá um alerta estratégico em Cantares: apanhai-nos as raposinhas, que devastam as vinhas. No casamento, o inimigo raramente envia um gigante para derrubar a porta de uma vez. Ele envia pequenas raposas, distrações e negligências que, pouco a pouco, devoram os frutos da união. Uma raposinha chamada falta de tempo começa a roer a raiz, uma chamada crítica constante ataca as folhas, e quando você percebe, a vinha que deveria dar o vinho da alegria está seca e estéril. Vigiar o casamento é um exercício de caça diária a tudo que parece inofensivo, mas é letal.
Uma das raposas mais perigosas da atualidade atende pelo nome de distração digital. Quantos casais estão sentados à mesma mesa, mas em mundos diferentes, hipnotizados pelo brilho de uma tela enquanto o brilho do olhar do outro se apaga? O celular tornou-se um terceiro elemento no quarto, uma janela aberta para a vida de estranhos enquanto a porta da intimidade com o cônjuge está trancada. Se você tem mais paciência com os comentários da internet do que com as palavras do seu parceiro, a raposinha da indiferença já encontrou uma brecha no seu altar. Cuidado com a raposa da prioridade invertida. É quando os filhos, o trabalho ou até mesmo o ministério ocupam um lugar que pertence exclusivamente ao seu cônjuge. Os filhos são herança, mas o casamento é o alicerce. Se você investe tudo na criação das crianças e esquece de cultivar o namoro, você está construindo um castelo sobre areia. Quando os filhos crescerem e forem embora, o que restará entre vocês dois? O casamento deve ser o jardim mais bem cuidado da sua vida, pois é dele que flui a estabilidade para todas as outras áreas. Existe também a raposa do sarcasmo e da humilhação. São aquelas brincadeiras que carregam uma dose de veneno, aquelas correções feitas em público que ferem a dignidade do outro. No reino de Deus, o cônjuge é chamado para ser o intercessor e o protetor da imagem do outro. Quando você usa sua língua para expor as fraquezas de quem você deveria cobrir, você está dando legalidade para que o espírito de rejeição se instale no seu lar. As palavras têm poder de vida e de morte. Use as suas para edificar, não para demolir. A rotina não precisa ser o túmulo do romance, mas ela exige manutenção constante. A raposinha da negligência sussurra que não precisa mais de elogios, que ele já sabe que eu o amo ou que ela não se importa mais com a aparência. Mentira! O amor é um fogo que precisa de gravetos novos todos os dias. Um bilhete inesperado, um abraço demorado sem motivo ou um elogio sincero são as armas que afugentam as raposas da frieza. Não deixe que a familiaridade roube de você o encanto de descobrir o seu cônjuge novamente a cada manhã. Outra brecha perigosa é a falta de transparência financeira. O dinheiro nunca é apenas sobre números, é sobre confiança e visão comum. Quando um dos dois esconde gastos, faz dívidas em segredo ou usa o dinheiro como ferramenta de controle, o altar do casamento é profanado pela ganância ou pelo medo. A unidade deve chegar até a carteira. Se vocês não conseguem concordar sobre como usar o que Deus coloca em suas mãos, como concordarão sobre os planos espirituais para a família? Fechem a brecha da desonestidade para que a prosperidade de Deus possa fluir. Identifique hoje qual raposinha tem corrido livremente pela sua casa. É a fofoca sobre o cônjuge com os amigos? É o hábito de dormir brigado, deixando o sol se pôr sobre a sua ira? Não subestime o poder de destruição de um hábito ruim que se repete por anos. O inimigo celebra cada pequena brecha, porque ele sabe que uma rachadura ignorada hoje será a queda do muro amanhã. Seja o caçador de raposas do seu casamento. Não aceite menos do que a videira florescendo e dando o seu melhor fruto. Mas as raposas não vêm apenas de dentro. Às vezes, elas são enviadas de fora por vozes que tentam se infiltrar na sua intimidade. Agora, vamos falar sobre a terceira voz no quarto, o perigo das influências externas, dos conselhos maldosos e das amizades que, em vez de ajudar, trabalham para separar o que Deus uniu. Você está pronto para fechar as janelas da sua casa para o mundo e mantê-las abertas apenas para o céu? O combate vai subir de nível agora. Um casamento é um pacto feito entre duas pessoas e Deus, mas o inimigo tenta constantemente introduzir uma terceira voz nesse diálogo sagrado. É a voz que não deveria estar ali, mas que ganha espaço no meio das discussões, nas dúvidas da madrugada ou nas decisões importantes. Muitas vezes, essa voz vem disfarçada de amizade, de conselho de parentes ou até de entretenimento. É o sussurro da serpente tentando convencer você de que o seu cônjuge é o seu inimigo e que o mundo lá fora tem soluções melhores para a sua felicidade do que a palavra de Deus. Cuidado com quem você compartilha as crises do seu matrimônio. Existem amigos que, por estarem frustrados em suas próprias vidas, não suportam ver a sua perseverança. Em vez de conselhos que levam à reconciliação, eles lançam sementes de rebeldia. Você não nasceu para sofrer, eu no seu lugar não aguentaria isso, ou existem tantas outras pessoas por aí. Essas são vozes de separação, não de restauração. Se o conselho de alguém afasta você do seu pacto e te empurra para o egoísmo,
saiba que essa pessoa está sendo usada como instrumento de divisão no seu altar. Outra fonte perigosa dessa terceira voz são os laços familiares mal resolvidos. A Bíblia é clara: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Deixar não significa abandonar o amor, mas significa cortar o cordão umbilical das decisões e da dependência emocional. Quando a opinião da sua mãe ou do seu pai tem mais peso do que o acordo com seu cônjuge, a ordem de Deus foi quebrada. Parentes invasivos, por mais que amem, não vivem sob o seu teto e não conhecem a realidade do seu quarto. Feche as portas para interferências familiares que geram comparação e discórdia. Vivemos na era da comparação digital, onde a vida perfeita dos outros nas redes sociais torna-se a voz que condena o seu casamento real. Você olha para a viagem, para o presente ou para o sorriso ensaiado de um casal de internet e começa a desprezar a simplicidade e as lutas do seu próprio lar. Essa é uma terceira voz mentirosa. O inimigo usa a grama sintética do vizinho para fazer você parar de regar a sua grama natural. O seu casamento não precisa ser um espetáculo para os outros, ele precisa ser um santuário para você e para Deus. Há também o perigo das amizades do sexo oposto que se tornam confidentes emocionais. O adultério raramente começa na cama, ele começa na alma, quando você passa a compartilhar os seus segredos, as suas carências e as reclamações sobre o seu cônjuge com outra pessoa. Essa intimidade emocional fora do casamento é uma traição silenciosa que abre um abismo entre o casal. Ninguém deve ocupar o lugar de ouvinte principal do seu coração a não ser o seu parceiro e o Espírito Santo. Vigie as suas janelas emocionais para que o estranho não ocupe o lugar do escolhido. A voz da mídia e da cultura atual também tenta redefinir o seu altar. O mundo prega que o casamento é descartável, que a fidelidade é opcional e que a sua autorrealização está acima do seu compromisso. Se você deixar que a mentalidade do mundo governe a sua casa, você perderá a cobertura do reino. O casamento cristão é uma contracultura. Ele é baseado no sacrifício, no perdão e na permanência. Não deixe que as novelas ou as ideologias do momento ditem como você deve tratar a pessoa que você prometeu amar até o fim. A única terceira voz permitida no seu quarto é a voz do Consolador. É o Espírito Santo quem deve mediar as conversas, quem deve trazer o convencimento do erro e quem deve soprar a palavra de paz em meio ao conflito. Aprenda a silenciar o barulho das opiniões alheias. Quando o casal fecha janelas para as vozes do mundo, eles criam um vácuo que é preenchido pela voz de Deus. Se vocês pararem de ouvir quem não constrói com vocês, começarão a ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre o futuro da sua descendência. Agora, vamos aprender a usar a arma mais poderosa que um casal possui, a oração de concordância. Vamos entender por que o inferno treme quando marido e mulher se dão as mãos para clamar. Você vai descobrir como o cordão de 3 dobras é capaz de resistir a ataques que destruiriam qualquer outra união. É hora de sair da defensiva e começar a governar o seu lar de joelhos. Existe uma matemática divina que o inferno teme profundamente, a matemática da concordância. A Bíblia nos revela em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. No altar do seu lar, esse cordão é formado por você, pelo seu cônjuge e pelo Espírito Santo. Quando marido e mulher decidem parar de lutar um contra o outro para começarem a lutar juntos contra as trevas, o ambiente da casa muda instantaneamente. A oração de concordância não é apenas orar no mesmo cômodo, é alinhar o coração na mesma frequência profética, declarando que, naquela casa, quem governa é o Senhor dos Exércitos. Por que você acha que o inimigo trabalha tanto para gerar aquela briga boba justamente antes de vocês irem à igreja ou antes de um momento de oração? Ele sabe que, se conseguir manter o casal em discórdia, a oração de vocês será interrompida, como alerta o apóstolo Pedro. O inimigo quer que vocês estejam em frequências opostas para que o clamor não tenha autoridade. Um casal que não se perdoa é um exército dividido, e um exército dividido é uma presa fácil. A maior vitória que você pode dar ao diabo não é o divórcio, mas a convivência sob o mesmo teto sem nenhuma unidade espiritual. A oração de concordância tem o poder de quebrar maldições hereditárias que tentam se repetir na sua linhagem. Talvez o divórcio tenha sido a marca dos seus pais, a traição tenha sido o padrão dos seus avós e a solidão seja o histórico da sua família. Mas, quando você e seu cônjuge se dão as mãos e dizem basta, vocês estabelecem um novo marco zero. Vocês estão dizendo ao mundo espiritual que aquela árvore genealógica agora está sob o sangue de Jesus.
A unidade do casal é o selo que impede que o passado roube o futuro dos seus filhos. Não espere que o seu cônjuge se torne um gigante da fé para começar a orar com ele. Comece onde vocês estão. Se a oração for apenas Senhor, guarda nossa noite e abençoa o nosso pão, mas for dita em união, ela já tem mais peso do que 1000 clamores solitários. O segredo está na concordância. É concordar com o que Deus diz sobre o seu casamento, e não com o que os seus olhos estão vendo no momento. Se vocês concordarem na terra, será ligado no céu. Essa é a chave de autoridade que Jesus entregou nas mãos do casal. Imagine o poder de um marido que, em vez de reclamar da esposa, coloca as mãos sobre a cabeça dela enquanto ela dorme e profetiza paz, sabedoria e alegria. Imagine a força de uma mulher que, em vez de apontar os erros do marido, intercede pelas decisões dele no trabalho e pela proteção da mente dele contra as ciladas do mundo. Isso é blindagem. Isso é usar as armas certas. O altar do lar é aceso quando o casal entende que a sua maior intimidade não acontece no leito, mas nos joelhos dobrados diante do trono da graça. A oração de concordância também é um escudo contra a inveja alheia. Existem olhares que pesam, palavras que tentam azedar a felicidade alheia e espíritos de contenda que rondam as famílias abençoadas. Quando o casal mantém a chama da oração acesa, eles criam uma redoma de glória ao redor da casa. O mal pode até chegar à porta, mas ele não encontra lugar para pousar porque a atmosfera é de adoração. Um casal que ora junto permanece junto, não porque são perfeitos, mas porque aprenderam a levar as suas imperfeições para aquele que pode consertar todas as coisas. Muitas vezes, o milagre que você está esperando para suas finanças, para a saúde de um filho ou para a sua carreira está retido na falta de paz com o seu cônjuge. O reino de Deus é um reino de ordem e harmonia. Quando você restaura a unidade com seu parceiro, você desbloqueia o fluxo das bênçãos sobre todas as outras áreas. Não permita que o orgulho ou a razão humana impeçam você de pedir perdão e convidar o seu cônjuge para um momento de oração. A humilhação mútua diante de Deus é a exaltação do casamento diante dos homens. Mas como encerrar o dia e garantir que o quarto seja, de fato, um santuário? Aqui, vamos falar sobre a retomada do governo do quarto. Vamos ensinar atos práticos de consagração e como manter o azeite da presença de Deus sobre o leito, transformando o lugar de descanso em um território de restauração profética. Prepare o seu coração para a ativação final, porque o seu casamento está prestes a entrar em uma nova estação de glória. Vamos concluir esta blindagem agora. O seu quarto não é apenas um cômodo da casa. No reino do Espírito, ele é o epicentro da aliança. É ali que o pacto é renovado, onde as vulnerabilidades são expostas e onde o descanso deve ser sagrado. Se o inimigo conseguiu transformar esse lugar em um ambiente de silêncio hostil ou de discussões intermináveis, hoje é o dia de retomar o governo. Você não vai mais aceitar que o espírito de discórdia durma entre vocês. Retomar o governo do quarto significa declarar que, daquela porta para dentro, a paz de Cristo é a única autoridade permitida, e que nenhum lixo emocional do dia terá permissão para profanar o seu leito. A primeira atitude prática é o cumprimento do mandamento: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ir dormir brigado é o mesmo que deixar a porta da frente aberta em um bairro perigoso. Você está dando lugar ao diabo. O perdão no casamento não é um sentimento, é uma decisão de higiene espiritual. Mesmo que a razão esteja com você, escolha a paz. Ao liberar o perdão antes de fechar os olhos, você limpa a atmosfera do quarto e impede que a mágoa se transforme em uma raiz de amargura que levará anos para ser arrancada. O seu sono deve ser um sacrifício de louvor, não um cativeiro de ressentimento. Consagre o seu leito com palavras de vida. O leito conjugal é chamado na Bíblia de venerável e sem mácula. Faça dele um altar de gratidão. Comece a profetizar sobre o travesseiro do seu cônjuge enquanto ele dorme, declarando que a mente dele é protegida, que os sonhos dele são de Deus e que o cansaço está sendo substituído por vigor. O seu quarto deve ter o cheiro da presença de Deus, um ambiente de adoração, de músicas que elevam o espírito e de conversas que constroem o amanhã. Onde há ordem e honra, a glória de Deus se manifesta sem impedimentos. Aprenda o poder do toque que abençoa. Um abraço de reconciliação, o segurar das mãos na hora da oração ou o simples gesto de cobrir o outro durante a noite são atos de cuidado que comunicam segurança ao sistema emocional. A intimidade física é um presente de Deus para o casal e ela floresce quando o ambiente espiritual está selado.
Não use a intimidade como moeda de troca ou ferramenta de manipulação. Use-a como a celebração de um pacto que o mundo não pode quebrar. Quando o corpo e o espírito estão em sintonia, o cordão de 3 dobras se torna indestrutível. Declare guerra contra os intrusos invisíveis. Se existem objetos, memórias de relacionamentos passados ou hábitos que trazem impureza para dentro do seu quarto, livre-se deles. O seu santuário exige santidade. Ungir os umbrais da porta do seu quarto e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é superstição, é um ato de fé e autoridade. Você é o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar. Tome posse do seu cargo e não permita que influências externas ou pensamentos de derrota encontrem lugar para pousar no seu refúgio. Lembre-se de que a blindagem do seu casamento é um processo contínuo, não um evento único. Todos os dias, você terá que escolher colocar o azeite da paciência, o vinho da alegria e o pão do companheirismo sobre a mesa. Não desanime se a mudança não for instantânea do lado de fora. A vitória já começou porque o altar de dentro foi restaurado. O Deus que transformou água em vinho nas bodas de Caná ainda está no negócio de realizar milagres em casamentos que parecem ter chegado ao fim. Ele tem o melhor vinho guardado para esta nova estação da sua vida. Profetizamos hoje que o gelo está derretendo, que os muros estão caindo e que a alegria do primeiro amor está voltando para o seu endereço. Que o seu quarto seja um lugar de cura, onde as feridas da alma são tratadas pelo toque do Espírito Santo. Que a sua descendência olhe para o seu casamento e veja um exemplo de fidelidade e força. Você não está apenas salvando um relacionamento, você está preservando um legado para gerações que virão. O seu lar é território de milagres e a bandeira da vitória de Cristo está hasteada sobre o seu telhado. O Histórias da Fé encerra este vídeo acreditando na restauração da sua família. Se este conteúdo tocou seu coração e trouxe luz para o seu relacionamento, não guarde essa blindagem só para você. Compartilhe com outro casal que precisa de esperança. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e vamos juntos levantar um clamor pelos lares do Brasil. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua casa, hoje e sempre. Fique com Deus e até a nossa próxima história de fé. Amém.